Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, com vocês e vossos familiares. Eu, a vossa professora Sônia Santos, estamos aqui para iniciar mais uma aula da nossa disciplina de Contabilidade Avançada 1. Lembre-se que nós estamos então estruturando as demonstrações contábeis, e essa noite é uma noite muito especial porque nós vamos falar das legislações que estruturam essas demonstrações contábeis, tá bom? Tenho sempre em mente que o início do trabalho do contador está baseado em quê? Em legislações. Então, assim, é algo que realmente é muito exigido em concursos, prova do CRC, exame de suficiência, tá? Busquem bastante aprofundar-se nesse assunto que nós estamos realmente trazendo na noite de hoje. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Um fortíssimo abraço. Fiquem com Deus. Boa aula! Pessoal, como o trabalho do contador é a estruturação das demonstrações financeiras, nós não poderíamos falar sem iniciar o quê? Uma citação do nosso maior professor, Marion, e também autor de vários livros na área da contabilidade. Vamos lá, o que ele falou em 1998? Os dados coletados pela contabilidade são apresentados periodicamente de maneira resumida e ordenada, formando assim os relatórios contábeis. Os relatórios são elaborados conforme a necessidade dos usuários, sendo que alguns deles são até obrigatórios, dependendo do tamanho da entidade. Estes são mais frequentes. Exemplificando, em uma padaria, os relatórios são mais sucintos do que na indústria de móveis. Com a estabilização da economia, a cada momento se torna mais importante a formação de controles, relatórios com informações mais precisas em períodos mais curtos para tomadas de decisões. As demonstrações financeiras são utilizadas pelos usuários internos e externos da contabilidade. Através dela é possível analisar a evolução do patrimônio líquido da empresa, ou seja, conhecer a sua real situação financeira líquida. Real situação financeira líquida. O quanto essa empresa tem realmente de disponibilidade de caixa ou de formação de caixa ou também de dívidas. Então, os relatórios financeiros trazem essas informações de uma forma bastante resumida. Afinal de contas, nós estamos falando de apurações que podem, para algumas empresas, serem em períodos de 3 em 3 meses, para outras empresas até de 1 ano. Claro, é evidente que vai depender da questão dessa informação, o quanto ela vai ser resumida ou não, o porte da sua empresa. Então, vamos dizer que uma empresa como uma padaria, ela vai absorver menos informações. Já uma indústria de móveis, celulose, uma petrolífera, vai ter que ter informações muito mais abrangentes do que simplesmente, às vezes, 3 ou 4 relatórios, tá bom? É isso que nós vamos começar, então, a concatenar, a estruturar nessas nossas aulas. Por que que é tão exigido as elaborações das demonstrações financeiras? Qual a sua realidade, qual a sua necessidade, qual a sua importância para o mundo dos negócios? E quem está à frente dessa estruturação? Nós, contadores. Podem até me perguntar, professora, todas as demonstrações financeiras são importantes? Claro que sim. Algumas, elas precisam ser o quê? Não só importantes, como também obrigatórias, tá bom? E nós vamos começar, então, a elencar quais são as principais demonstrações financeiras. A apresentação das demonstrações financeiras é obrigatória e realizada conforme o tipo de constituição societária. Há 2 tipos, tá, que nós podemos aqui citar para vocês. A primeira, sociedade anônimas, e as sociedades conhecidas por limitada, ou seja, sociedade por cota de responsabilidade limitada. Quando a gente fala sociedade por cota de responsabilidade, são sociedades em que nós temos sócios, partes integrantes para se fazer o que? A conjuntura jurídica dessa empresa.
Quando a gente fala uma sociedade anônima, ela vai apresentar o quê? Que nós temos sócios que podem estar participando de forma anônima, porém eles têm o quê? Uma pequena participação dessa empresa, porque compram ações da empresa. Como assim, professora? Vamos supor, vamos lá, vamos dizer que você é uma pessoa que tem interesse em operar na bolsa. Muito bem, o que você vai comprar na bolsa? Pequenos pedaços de empresa. Eu gostaria muito de investir, por exemplo, na Petrobras. O que você vai comprar da Petrobras? Ações, ou seja, um pedacinho pequeno daquela empresa vai ser seu. E quando nós falamos das limitadas, elas não estão à venda. O seu capital não está aberto para que outras pessoas possam comprar, por exemplo, em bolsas de valores ou outra instituição. Não, elas são sociedades fechadas com participação de cotas, ou seja, cada sócio tem uma quantidade X de cotas dentro da empresa e suas responsabilidades jurídicas. Um pouquinho mais, o novo Código Civil. As SAs ou companhia que se caracteriza pelo seu capital dividido em partes iguais, chamadas ações, e os sócios geralmente são em grande número e denominados acionistas. Podem ter essas ações negociadas em bolsas de valores, capital aberto, ou não em capital fechado. As SAs podem publicar as demonstrações financeiras no Diário Oficial ou em outro jornal de grande circulação da localidade da empresa a cada 6 meses, melhor informar os investidores e os acionistas, regidas ainda pela Lei 6.404 de 1976. Devem apresentar as declarações também de imposto de renda. Os relatórios contábeis obrigatórios foram instituídos originalmente para que as sociedades anônimas e posteriormente adotado para as demais sociedades comerciais. No entanto, existem relatórios que, mesmo não sendo obrigatórios, auxiliam enormemente a gestão das empresas. Então, nós estamos vendo aqui que a Lei 6.404, ela faz o quê? Ela torna obrigatório a publicação de quê? Das demonstrações financeiras. Antes, então, tá também em Diário Oficial ou Jornal de Grande Porte. Hoje são publicados também nos sites dessas empresas. É muito importante para que investidores acompanhem a real situação econômica financeira daquela empresa que o capital de terceiros está sendo investido. O que é mesmo um relatório contábil? Um relatório contábil é a exposição resumida e ordenada de dados colhidos pela contabilidade. Ela objetiva relatar às pessoas que utilizam os dados contábeis os principais fatos e registros por aquele setor por um determinado período, também conhecidos como informes contábeis. Distingue-se em obrigatórios e não obrigatórios. Então, o relatório contábil nada mais é do que uma estrutura resumida e ordenada de todos os atos e fatos que ocorreram em um determinado período. Eles são importantes e obrigatórios. O Estado faz com que as empresas façam que estruturem e divulguem as demonstrações contábeis. O que eu quero deixar para vocês nesse slide é que, quando a gente fala de legislação, a gente tem que fazer os atos comparativos, tá, pessoal? Então, o início, a lei das SA 6.404 de 1976, houveram algumas alterações. Nós tivemos, então, a lei 11.638 de 2007 e a lei 11.941 de 2009. Então, vocês vão ver que existem diferenças nessas alterações. Por que é tão importante fazer esse acompanhamento? Afinal de contas, o trabalho de vocês é trazer informações o mais fidedigno possível e em compliance com legislações. Quando a gente fala em compliance, ela precisa estar o quê? Realmente fidedigna à legislação pertinente do país. Então, não adianta nada eu fechar, de repente, uma estrutura de uma demonstração contábil se ela não está
em compliance, ou seja, se ela não está conforme uma legislação em que ela está obrigada, né? Então é muito bom que vocês comecem a entender que o trabalho do contador, ele é baseado em legislações, tá bom, pessoal? E aqui nós temos um compilado, então, do que nós já conhecemos de demonstrações contábeis e como elas são exigidas hoje, né? Então nós temos lá o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados ou demonstração da mutação do patrimônio líquido, a demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, demonstração do resultado abrangente e notas explicativas. Então, é o compilado das estruturas de demonstrações contábeis que nós hoje, contadores, precisamos saber fazer, saber demonstrar, apresentar e publicar. Pessoal, as empresas limitadas que precisam apresentar a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica também precisam estar atentos ao balanço patrimonial, à demonstração do resultado do exercício e à demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então, estruturas que vocês estão vendo que nós contadores precisamos realmente entender, compilar desde as demonstrações para as suas legislações pertinentes, tá? Atualizadas, tá? Estruturadas e publicadas. Não podemos esquecer de forma nenhuma que isso realmente é o escopo de trabalho de qualquer contador. A partir do momento que vocês conseguem de fato estruturar as demonstrações contábeis, outros relatórios poderão ser o que? Providenciados, porque são relatórios que auxiliam a administração. Digamos, dados estatísticos diversos. O que são dados estatísticos diversos? Quando a gente fala isso, pode ser o que? Um relatório em que faz uma comparação em um determinado produto em relação à sua venda ao mercado nacional, regional, ou mesmo se ele tem condições de fazer o que? Uma venda no exterior, tá? Quando a gente fala, por exemplo, dos indicadores de produtividade, os desempenhos de tecnologia, a empresa no contexto socioeconômico, expectativas com relação ao futuro, dados de orçamento de capital, projeção de expansão. Quando a gente pensa, por exemplo, por que uma empresa que iniciou com uma única empresa e hoje ela tem filiais até fora do país? Porque ela tem projeto de expansão. Desempenho em relação aos concorrentes é outro fator também em que nós, contadores, poderemos sim providenciar porque os desempenhos, quando a gente pega, por exemplo, a análise, né, das demonstrações contábeis, não só da empresa a qual a gente representa, mas podemos fazer de outras empresas e verificar o que? A lucratividade dessas empresas no mesmo período e fazer comparações. Muito bem, pessoal. A partir desse slide, eu quero que vocês criem, então, o que? Uma nova forma de pensamento. Tá? Porque nós vamos falar de uma legislação que fez o que? Uma grande modificação, tá? A partir desse ano de 2007. Porque o contador, ele era visto meramente como um apurador de períodos em que apurava-se um tributo para o que? Os empresários fazerem o pagamento ao Estado. Então, ele era visto somente como dessa forma. A nova visão contábil, em vista às mudanças da legislação societária e o ambiente internacional de negócios e por ações, juntamente com o poder regulatório e interpretativo que a Comissão de Valores Mobiliários, ou a CVM, possui, encontra-se a necessidade do Brasil se adaptar à regulação contábil internacional. Isso significa impactos no balanço patrimonial. Afinal, entre os objetivos dessa lei, além de alterar artigos da lei número 6.404 de 76 para atualizá-lo ao novo mundo de negócios global, deve ser ressaltado o que? Providenciar mais transparências às atividades empresariais brasileiras. Alguns dos nossos principais avanços em termos práticos contábeis à adequação do balanço patrimonial.
Então, a partir da lei 11.638, nós já estávamos contando com o quê? Algumas questões relacionadas ao que iria acontecer, o quê? Uma contabilidade internacional. Porque a necessidade de se produzir peças contábeis em que pudessem ser analisados não só por contadores no Brasil, como também contadores em outros países. Então, houve o que? Essa alteração para que essa análise pudesse ser convergente tanto para empresas que estão fechando demonstrações no Brasil, como outras empresas em outros países, em outros continentes, tá bom? Então, nós vamos ver a partir de agora, por que, professor, essa necessidade? Primeiro, a necessidade de se tornar o que? Internacional a contabilidade. E outra, houve o advento da internet. Então, a evolução da informação, ela torna-se muito mais precisa, rápido, útil, necessário. Então, por isso essa mudança, por isso que a lei 11.638 de 2007, ela veio atender essas provocações em que o mercado exigia de nós, contadores brasileiros. Vou destacar para vocês aqui agora apenas algumas alterações, mas a professora vai mandar para vocês um texto completo com um quadro comparativo em que vocês vão ver realmente por que houve essas alterações, tá? E como elas ficaram depois dessa legislação. Alterações na área societária. Dentre as principais alterações, destacam-se resumidamente demonstrações financeiras. Além das demonstrações financeiras já anteriormente previstas, vamos falar de balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e a demonstração do resultado do exercício. Inova a lei ao exigir também demonstração do fluxo de caixa se a companhia aberta e demonstração do valor adicionado foi substituída pela demonstração de origem e aplicação de recursos. Ou seja, a doar foi banida nessa nova legislação. Então, vocês precisam ficar bastante atentos, porque isso é pegadinha lá na prova do CRC, Exame de Suficiência. Tá bom? Eu sei que parece repetitivo, mas não é. Quanto mais estudamos contabilidade, mais próximo da irrealidade ficamos, tá? Então, assim, será que eu já estudei tudo? Lê do engano. Lê do engano. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais, porque é muito conteúdo. Então, o contador, ele tem o quê? Quando a gente fala assim, pessoal, dois caminhos, né? Um axioma, né? Para falar uma palavra um pouco mais, assim, culta. Então, ele demonstra para você que o contador, ele precisa estar atento ao seu trabalho e atento também às alterações das legislações. Isso é muito importante. A demonstração do resultado do exercício, ou DRE. A nova lei dispõe que a demonstração do resultado do exercício discriminará, entre outras informações, as participações de debentures, de empregados e administradores, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e as instituições ou fundo de assistência ou previdência dos funcionários não se caracterizam mais como despesa. Foi revogado do parágrafo 2º do artigo 187 da Lei 6.404 de 76, que dispunha que o aumento do valor do elemento dos ativos em virtude às novas avaliações, registrados como reserva de reavaliação, poderia ser computado como lucro para efeito de distribuição de dividendos ou participação depois de realizado. Eu quero que vocês comecem a entender que as alterações, elas começam a estar sendo provocadas, alteradas, afinal de contas, nós, contadores, e também a questão dos legisladores, eles ficam muito eles buscam referências
outros países e as suas adequações. De acordo com o artigo 6º da Lei 11.638, os saldos existentes nas reservas de avaliação deverão ser mantidos até a sua efetiva realização ou estornados até o final do exercício social em que se encontra em vigor. Então, eu quero que vocês comecem a observar as diferenças. E agora vocês vão começar a ver lá no quadro, né, do nosso balanço patrimonial, como ele era e como ele ficou atualmente. E não se assustem, tá? Porque nós contadores estamos aqui sim, nós somos desafiados o tempo todo a dar informações, a poder fazer esse entendimento entre a legislação, a burocracia, as técnicas, tá? E a própria ciência contábil. Então você precisa estar atribuído, você precisa se fortalecer de conhecimento, sim. Demonstração dos fluxos de caixa e valor adicionado. Demonstração do fluxo de caixa e alterações ocorridas durante o exercício no saldo de equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações no mínimo 3 fluxos: A, operações, B, dos investimentos e também financiamentos. O que eu quero dizer para vocês? Como que vocês vão montar hoje a demonstração do fluxo de caixa? O que é uma demonstração de fluxo de caixa, professora? É toda a riqueza produzida por aquela empresa e que foi o quê? Produzido e pago ou então recebido pelo caixa da empresa. E hoje nós conseguimos trabalhar o quê? Um método direto e um método indireto, sendo que tudo que se passou, tudo que se ordenou pelo caixa, ele precisa estar atribuído a 3 tópicos, vamos dizer assim, tá? Em operações, dos financiamentos e dos investimentos, tá? E nós vamos entender cada um desses tópicos quando nós estivermos estruturando nossa demonstração de fluxo de caixa. Eu quero que vocês comecem a antenar o quanto é importante essa nossa disciplina, o quanto ela vai fazer diferença na vida de vocês, nobres colegas. E também vamos lá, a demonstração do valor adicionado. O valor da riqueza gerada pela empresa, pela companhia e sua distribuição entre elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, como os empregados, financiadores, acionistas, governos e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. Quando a gente fala dessa demonstração, ela quase que é uma demonstração social. Não se assustem no vídeo de hoje. A professora está falando de forma muito técnica, mas eu quero que vocês lembrem-se desses slides quando nós estivermos estruturando cada uma dessas demonstrações. Então, a demonstração do valor adicionado, ela vai dizer o quê? Ela vai demonstrar o quanto aquela companhia, aquela empresa gerou de riqueza, por exemplo, para os seus empregados, para os seus financiadores, para os seus fornecedores, para o próprio governo ou estado. Afinal de contas, quando você paga através da sua riqueza, o que? Oportunizando a quem recebe a riqueza também. Afinal de contas, um colaborador depende do que? Dos seus salários. Então, essa é o que? A riqueza distribuída por esta empresa. Então, o DVA é uma das demonstrações que eu digo para vocês que eu elejo como uma das principais do meu ponto de vista, porque eu vou estar demonstrando o quanto essa empresa é importante para estar numa determinada região, numa cidade, num estado, em um país, tá? Inclusive, governantes, prefeitos, elas utilizam muito essa demonstração, ou seja, essas informações para dizer um sim ou um não para determinadas empresas que queiram se instalar em seus países, municípios ou estado. Os contadores. No slide número 13, nós temos então, bastante prático, um slide em que está provocando em vocês o quê? A estrutura do balanço patrimonial pela Lei 6.404 de 76 e
a nova estrutura da 11.678 de 2007. Vamos lá? Vocês conseguem ver algumas diferenças entre o que era e o que está hoje? Era evidente que sim, né? Conseguem ou não? Vamos pegar somente o que é mais exigido, tá? Vamos lá. Antigamente, nessa antiga lei, nós tínhamos o quê? O ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Sendo o ativo apenas circulante. E tudo estava dentro de um ativo. Mesmo aquelas contas que tínhamos mais disponibilidade e as que também não tinham, que é o caso do imobilizado, do diferido. O passivo circulante, eu teria então também contas, né, e obrigações a curto e a longo prazo, tudo junto, né? A nova lei 11.638 de 2007, ela já vem numa roupagem diferenciada. Então ela coloca lá o ativo circulante e o ativo não circulante. E quando a gente fala em ativo circulante, são ativos que realmente eu consigo verificar e fazer análise, porque eles são o quê? Disponibilidades, ou seja, o empresário consegue fazer o quê? Dinheiro com esses ativos, que é o caso do caixa, que é o caso da conta banco, que é o caso, por exemplo, do estoque, né, de contas a receber. Então, assim, façam essa verificação, tá? E também algumas contas lá no patrimônio líquido, tá? Onde nós temos hoje ações em tesouraria, ajuste de avaliação patrimonial. Então, na nova estrutura, ela exige um pouco mais do trabalho do contador. Porém, a análise ela ficou muito mais transparente a partir da Lei 11.638. Porque quando eu falo para vocês, por exemplo, a questão do ativo circulante e do meu passivo circulante, hoje, na análise, nós contadores conseguimos atribuir essa empresa se ela tem ou não condições de fazer pagamentos, ou então realmente o caixa dela está produzindo riqueza suficiente para fazer o quê? O pagamento das obrigações a curto prazo. Então eu quero muito que vocês entendam por que essas exigências, por quê? Por causa das transparências, tá? Muito melhor na hora da análise. Slide número 14 e número 15, ele retrata com um pouco mais de praticidade mais algumas alterações. E eu quero pegar aqui para vocês pelo menos duas, para que vocês possam então elencar que houveram mudanças, tá? Quando nós tivemos o que? Estruturando nossas demonstrações. Vamos dizer aqui, ó, em 2000 e a nossa lei 6.404, tá? De 76, ela dizia o seguinte: publicação das demonstrações de origem e aplicações de recursos. Foi extinta. Hoje é a publicação das demonstrações de fluxo de caixa, tá? Então, assim, não havia em 76 a exigência da publicação das DVAs. Agora há uma obrigatoriedade na publicação da DVA para as companhias abertas, né? Então, eu quero que vocês elenquem nesses dois slides, no próximo slide também, e façam então essa leitura, que há sim, tá? Diferenças, assim, alterações. O que não era obrigatório, hoje passa a ser obrigatório. Então, façam realmente essa análise. Número 15. Nós vamos ver, então, uma diferença interessante. A companhia aberta são obrigadas a publicar as suas demonstrações contábeis devidamente auditadas. As companhias fechadas são obrigadas a publicar suas demonstrações. Já com a alteração, as companhias abertas e as sociedades de grande porte de capital fechado são obrigadas a apresentar demonstrações contábeis seguindo os mesmos padrões das leis da SA. E auditadas agora por auditores independentes contratados somente para esse trabalho, tá? Então eu quero ver com vocês que realmente essas alterações, elas são interessantes, tá? Porque e são muito exigidas.
Não esqueçam das suas exigências. Só não nesse bloco que nós estamos trabalhando, estudando as demonstrações contábeis, a sua estruturação, tá? A sua publicação, as suas leis, né? Então eu quero que vocês façam esse compilato de conhecimento para que vocês entendam que o que era em 76, hoje já há alterações, modificações úteis e necessárias para o compreendimento e análise das demonstrações de forma transparente. E que a mesma demonstração possa ser analisada e também estruturada e publicada da mesma forma aqui no Brasil como em outros países. Devido ao quê? Uma contabilidade chamada contabilidade internacional. Slide número 16, ele traz essa compreensão para que vocês possam, por que houve a necessidade das alterações. Estão ocorrendo grandes mudanças no cenário internacional, nas empresas, e exige-se que elas passem a adotar um novo procedimento contábil, harmônico com o mundo, para que a linguagem dos negócios possa ser entendida da mesma forma em todos os lugares. O Brasil precisa ser inserido nesse contexto com a Lei das Sociedades por Ações, juntamente com a CVM. A contabilidade no Brasil dá passos concretos, atualizando as regras contábeis brasileiras e adequando suas demonstrações, principalmente o balanço patrimonial, ao cenário contábil internacional. Conclui-se que os impactos ocorridos no balanço patrimonial em razão das atualizações nas normas contábeis brasileiras são muito importantes por razão da adequação do Brasil ao cenário contábil internacional. Não teve como e não tem como o Brasil ficar fora deste cenário. Afinal de contas, nós temos o que? Negociações, nós compramos e vendemos e também prestamos serviços em outros países. Então, é o motivo da contabilidade brasileira dar esse passo concreto, tornar importante, tá? Essa adequação às suas demonstrações, que seja o balanço patrimonial nesse novo cenário, um cenário internacional em que ainda conta com o advento da internet, provoca o quê? Uma dinâmica na apresentação, na publicação e também no quanto você consegue absorver de conhecimento e informação em tempo real. Eu fico então na noite de hoje aqui com a apresentação dessa aula. Lembro a vocês que estou enviando um texto em que eu trago mais informações, tá? Sobre o que nós conversamos na noite de hoje. Tem um pequeno trabalho, não precisa ser entregue hoje, mas eu quero que vocês se atentem a escutar esse vídeo aula mais uma vez, para que vocês tornem o que? Esse conhecimento de forma bastante ampla, para que vocês possam utilizar esse conhecimento em provas de concurso, no exame de suficiência, no dia a dia de vocês no escritório. Um fortíssimo abraço, muito obrigada por ter ficado comigo na noite de hoje. Trago a vocês então e levo as minhas saudações e um bom final de semana. Tudo de bom.